Olá, meus alunos, estamos de volta. Mais uma aula remota, né? Nós estamos estudando como a América foi povoada, né? Nas aulas anteriores, nós vimos os primeiros habitantes que chegaram aqui da América por dois caminhos. O caminho por terra, onde eles passaram lá pela Sibéria, chegando no Alasca, né? E vindo para a América. A outra hipótese, vieram por mar, ilha por ilha da Austrália, pela Polinésia, passando e chegando aqui na América pelo outro lado, né? E vimos na aula passada a descoberta do primeiro fóssil humano aqui na América, a Luzia, que foi batizada assim, né? E fontes de que diz que a cidade de São Nonato, no Piauí, seria a primeira cidade habitada aqui no nosso Brasil e, claro, também na América do Sul, ok? Hoje nós vamos estudar os primeiros habitantes das terras americanas, certo? Os primeiros habitantes. Nós vimos lá um fóssil, nós vimos lá algumas pessoas chegando, mas como esses habitantes chegaram aqui e a forma como eles viveram aqui, que tipo de pessoas viveram aqui. Nós falamos dos habitantes, mas não falamos das características deles, dos animais e dos humanos que chegaram aqui. E hoje a aula vai ser para isso, tá bom? Veja bem, quando os primeiros seres humanos chegaram aqui, as características das terras onde hoje é o Brasil eram muito diferentes da atual, que nós temos hoje. Será que quando eles chegaram no Brasil era assim, com essas praias bonitas, com esse sol, né? Com esse vento, esse clima? Não. Predominavam campos de vegetação baixa, certo? Não era aquela floresta alta, enorme. Um clima seco e frio, era muito frio por aqui. Aí você diz, mas como? Hoje é tanto calor, mas era frio. Invernos rigorosos por aqui pelo Brasil. Tá vendo como era diferente? Hoje nós vemos aqui o nosso Nordeste, é sol o ano inteiro, é calor, mas teve um tempo que era muito frio, invernos rigorosos. Os humanos que aqui viviam davam grande importância ao fogo. Porque era frio, né? Então o fogo aquece, o fogo ilumina. Então eles usavam muito fogo. Eles faziam grandes fogueiras para aquecer seus corpos, cozinhar e afugentar animais, né, perigosos que podiam atacá-los. Então eles faziam fogo com essas funções: aquecer, cozinhar o alimento e se proteger de animais perigosos que viviam na região, certo? Então eles usavam muito fogo para isso, tá? Nessas terras viviam também mamíferos enormes, sabia? Quando essas pessoas chegaram aqui, aqui já tinham os moradores, né, animais, e eram enormes os mamíferos que habitavam nessa região. Quais eram eles? O mastodonte, uma espécie de elefante pré-histórico, parecido com o mamute, que era outro elefante pré-histórico também. O bicho preguiça, na verdade a preguiça gigante. Hoje o bicho preguiça que conhecemos, ele é menor, né? Ele é pequeno, mas a preguiça era um animal grande, de uns 2 metros para cima de tamanho, você tem uma ideia, né? A Macrauchenia, o nome é até difícil de falar na língua, dá uma enrolada na língua, mas era um animal também. Eu vou mostrar a foto desse animal daqui a pouco aqui, né? Macrauchenia, esse nome bem estranho desse animal que viveu aqui na América. O tigre dente de sabre, o bicho preguiça, aparece naquele filme A Era do Gelo, né? Aqueles 3 personagens lá, né? O tigre dente de sabre, que é o Diego, né? Aparece lá no filme. Ele é desse tempo, né? O Nani, que é aquele mamute, parecido com o mastodonte, tá lá. E o preguiça, né? Que é, na verdade, lá, aquele bicho preguiça, ele é menor um pouquinho, mas é uma ilustração do bicho preguiça gigante, tá certo? Então, por volta de 9.500 a.C., alguns desses grandes mamíferos, como o mastodonte e a Macrauchenia, certo? Macrauchenia, aliás, desapareceram, tá? Sem deixar parentes, esses 2 animais foram extintos, certo? Foram os primeiros a serem extintos, tá? Já a preguiça gigante tem parentesco com o bicho preguiça de hoje, esse pequeno que a gente conhece, tá? E o tigre dente de sabre
é parente do tigre hoje normal, menos com aquele dente enorme, né? Mas o tigre de hoje é uma cópia quase fiel ao tigre dente de sabre do passado, tá bom? Então, passando adiante, aqui a imagem desses animais, ó. Esta aqui é a preguiça gigante, era enorme, certo? Enorme, não era esse bicho preguiça que a gente conhece hoje. A Macrauchenia, que é esse animal parecido com uma anta que a gente conhece hoje. A anta tem uma tromba pequena também assim, mas a anta é bem menor, né? E ela é maior, parecido com o corpo de camelo, né? Um dromedário, junto com a anta. Era esse animal que está extinto, foi extinto bem antes dos outros. O mastodonte, veja que parece com o mamute lá daquele filme A Era do Gelo, mas era um pouquinho diferente. E o tigre dente de sabre, ó, parecido com também o personagem do filme A Era do Gelo. Então esses 4 animais habitavam a América na época em que os primeiros habitantes chegaram aqui. Mas todos estão extintos. Todos estão extintos hoje, não é? Passando adiante, nós vemos que o povo daquela época que habitaram a América, o que é que eles faziam? Faziam igual aqueles que habitavam os primeiros lugares do planeta, que nós vimos em aulas anteriores, até aula presencial lá na sala de aula. Você está lembrado? Que eu falei sobre isso, que os primeiros habitantes do planeta, eles eram caçadores e coletores. O que eles faziam como caçadores e coletores? Eles viviam de caça de animais pequenos, por isso que eram caçadores. Que animais esses? Veados, emas, animais de pequeno porte. E o que eles coletavam? Eles coletavam frutos, né? Como a castanha e o pião, né? Esses 2 frutos aí eles coletavam. Então eles colhiam frutos das árvores e caçavam pequenos animais. Por isso que eles eram caçadores e coletores, ok? Entre eles estavam o povo de Lagoa Santa. Esta é uma cidade mineira, essa Lagoa Santa, né? Esse povo, que era conhecido povo de Umbu, também conhecido como povo da flecha e povos dos sambaquis. Eram tribos que habitavam essa região de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais. São registros dos primeiros habitantes aqui do nosso Brasil, tá bom? Então o primeiro cientista a estudar vestígios arqueológicos no Brasil, certo? Foi um dinamarquês, certo? Dinamarquês, chamado Peter Land. Ele era da Dinamarca, ok? Esse Peter Land encontrou em 1843 ossadas humanas de animais extintos também na região do Lagoa Santa, em Minas Gerais. Então ele, no seu sítio arqueológico, ele achou ossada de animais, daqueles animais que eu mostrei aqui, e ossadas humanas, antigas, tá? Nos anos de 1970, década de 70 do século passado, nessa mesma região, outros cientistas descobriram a maior coleção de esqueletos disponível para o estudo dos primeiros habitantes da América, incluindo Luzia, que a gente viu na aula passada. Você está lembrado? Então, esse arqueólogo foi um dos primeiros a estudar e a encontrar fósseis aqui na América, tá? Então, o que a gente vê? Os esqueletos encontrados por esse arqueólogo Peter Land, que era dinamarquês, mostram que o povo de Lagoa Santa viveu entre 8.000 e 4.000 anos antes de Cristo. Veja que é muito tempo atrás. Eles eram baixos, segundo os estudiosos, eles eram baixos, magros, certo? Comiam pequenos animais, eles não eram homens de alta estatura, eram baixos, magros, comiam pequenos animais, comiam frutos, comiam peixes, comiam caramujos grandes, aqueles caramujos do rio, viviam nos rios. A sua expectativa de vida era baixa, certo? Muitas crianças morriam cedo e pouquíssimos adultos atingiam a idade de 30 anos. Ou seja, eles descobriram que era um povo que vivia pouco,
porque se viver somente até os 30 anos é muito pouco, né? As crianças, né, morriam cedo, certo? E eles eram pessoas magras e baixas, né? Pessoas bem pequenas, né? E esses foram os primeiros habitantes que viveram aqui na nossa América, ok? Então agora um exercíciozinho de fixação para que você faça no seu caderno e entregue. Como era o Brasil na época dos primeiros habitantes? Eu falei lá a situação que era o Brasil, em clima e tal. Que tipos de animais viviam aqui naquele tempo? Eu mostrei a figura dos 4 animais, tá? Os primeiros habitantes do Brasil eram o quê? Certo? Eram o quê esses primeiros habitantes do Brasil? Caçavam e colhiam o quê? Certo? Eu mostrei lá. Qual o nome do primeiro arqueólogo a estudar os habitantes do Brasil? Nós vimos agorinha. Quais as características dos primeiros homens que viveram aqui? E até quantos anos eles viviam? Fácil, né? Simples. Então responda, entregue e até a próxima aula.